sempre. Bem, esse tema é um tema assim interessante, né? Porque a lição de hoje, eu estava revendo, né? Aí eu peguei e falei assim, gente do céu, mas é cada puxada de orelha que a gente recebe na hora, mas é para o nosso despertar. Então, desprendimentos dos bens, né, terrestres. Está aí no Evangelho, no capítulo 16. Ali está o título do capítulo, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item do capítulo é o item 14 e 15. Quando a gente vem falar em bens, vem duas palavrinhas que vem bater forte na nossa cabeça: apego e desapego. Porque muitas das vezes, nós que estamos vivendo neste planeta, nós somos apegados a muitas coisas. Não é só aos bens materiais. A gente é apegado a um filho, a gente é apegado a um bem material, a um animal de estimação, né? A gente é apegado à família. Então, ele vem falar muito do apego e vem falar também do desapego. E aí, antes de eu entrar no tema específico, eu venho fazer uma pergunta. Qual é a finalidade da reencarnação? Por que eu estou fazendo essa Terra, que é um mundo de provas e expiações? Todos nós que estamos aqui sabemos que nós viemos e reencarnamos. De onde viemos? Viemos de algum lugar, com oportunidades de recebermos este corpo físico, que é o instrumento de utilização do nosso espírito para a evolução. Então, qual é a finalidade? Então, muitas das pessoas que aqui estão vêm com um determinado compromisso. Ou vem para poder, às vezes, estar lidando com um ente querido com uma enfermidade mais delicada, às vezes com um filho que tem algum problema, né, que depende muito do apoio da mãe, é algum problema na família, um problema financeiro, às vezes a questão de ter riquezas, às vezes ter que dar emprego para várias pessoas. Sempre nós viemos com um compromisso. E aí, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. É justamente para quê? Para ajustar o homem aos valores espirituais. O que é mais importante? São os valores materiais ou os valores espirituais? É espiritual. Por quê? Porque se a gente veio aqui nessa terra para evoluir, nós temos que voltar melhor do que nós viemos. Porque oportunidades já nos foram dadas há muitas vezes. Só que a gente não tem lembrança. Mas que a gente sabe que lá no nosso, né, inconsciente, lá dentro, lá, nós sabemos. E Deus é tão maravilhoso que não permite que a gente lembre o que nós fomos em vidas passadas. Porque isso aí, às vezes, iria atrapalhar o nosso progresso, a nossa evolução, né? Então, quando a gente diz, é viver no mundo sem ser do mundo, sair daqui melhor do que chegou. O nosso objetivo é esse. A gente vem com um processo e a gente tem que voltar melhor. E sempre, né, o que a doutrina nos fala, que Jesus nos ensina na prática do bem. Então, nós estamos aqui para trabalharmos em nós, fazer a nossa reforma, fazer a nossa transformação moral, não somente individual, mas também coletivo. E existem outras pessoas que estão junto, caminhando conosco. Então, essa evolução, ela é o quê? Um conjunto. Então, esse apego, quando a gente diz apego a alguma coisa, esse apego, ele vai o quê? Vai nos aprisionar,
A gente vai ficar tão ali concentrado em ter. E muitas pessoas, para poder adquirir algo, não importa quem eles vão prejudicar. Não importa. Então, eu quero, e colocou dentro de si, não importa como que vai adquirir aqueles bens materiais. Só que existe um fator. Nós estamos fazendo o quê? Né? Nós vamos estar ter algo que depois nós vamos ter que prestar conta. Porque se no Evangelho, aqui na lição, fala que tudo que Deus materialmente nos empresta é um empréstimo que nós vamos ter que prestar conta, aquilo que tiramos do outro, também nós vamos ter que prestar contas. Por quê? Porque fala, a lei de Deus está escrito na consciência de cada um. Nós sabemos muito bem quando a gente faz que é errado ou não. Um exemplo simples, eu vou no supermercado, eu pago lá, a menina do caixa vem e me dá um troco errado. Eu vi que está errado. Passa despercebido. Não. Eu tenho que ir lá e falar, olha, está errado o seu troco. Porque às vezes as pessoas têm assim, consciência de que o supermercado é rico. Não, quem vai pagar é aquela trabalhadora que está ali no caixa. Então, às vezes, muitas coisas que a gente faz, que a gente pensa que não tem significância, que é uma coisa tão pequenina, isso aí depois vai ter uma consequência. Porque eu estou fazendo aquilo ali que eu sei que é errado. Então, e o que é o desapego? Ele diz, no quê? Nos liberta. A gente não fica gastando tanta energia em ter. Aí a gente vai querer ser. Então, essa diferença entre ter e ser, a gente tem que saber diferenciar. Mas então é errado a gente trabalhar, querer ganhar dinheiro? O dinheiro é necessário para nossa sustentação. Porque se Deus deu a oportunidade do trabalho, só que nós temos que observar como que nós estamos fazendo o uso. É para um bem próprio, ajudando alguém, ou prejudicando alguém, ou usando indevidamente, em coisas ilícitas, ou coisas que não é de boa moral. Tudo isso aí a gente tem que fazer o quê? Fazer separar, ser seletivo. Então, esses bens materiais que Deus colocou na mão de muitas pessoas é para ajudar, às vezes, o outro. E aí, o Espírito, né, Lacordaire, nesse item 14, ele vem começando a nos dizer o seguinte: vosso amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Olha aqui, entraves. É alguma coisa que vai estar, talvez, nos dificultando o quê? A crescer, a evoluir, tanto moralmente como espiritualmente. Porque os dois andam juntos. Então, no Evangelho, está lá, né? Se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações, né? E vencer as suas más tendências. Então, nós somos espíritos ainda frágeis, necessários de ainda reparar várias coisas em nós. E aí ele continua, e ele vem perguntando assim: quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? Parece que, já percebeu? Parece que a gente luta, a gente faz um plano, a gente quer ter um carro. A gente luta, a gente vai e adquire o carro. A gente não satisfaz. Parece que tem alguma coisa ali incompleta dentro da gente, a gente ainda quer alguma. Gente, mas o que está faltando? O carro eu já tenho, mas está faltando mais alguma coisa. O que é? É essa busca em querer ter as coisas, às vezes, materiais. Então, o que a gente deveria ter? Eu tenho um sonho, eu realizei? Pronto, eu ficar tranquilo. Mas não, eu vou querendo, às vezes, mais e mais. E aí, ele vem dizer que aí a gente sente esse vazio, fica aquela coisa incompleta. Um apego paralisa os impulsos do coração. Então, se eu estou só concentrada em ter, eu vou esquecer as outras coisas.
Eu vou lutar só para me ter esta cadeira. Puxo conquistar, eu quero, vou viver às vezes uma encarnação inteira para poder adquirir uma cadeira. E aí depois no final, eu vou ler aqui falar a respeito, né, da parábola do rico insensato. Eu consegui a cadeira, eu estou tranquila, e aí vem o Senhor, né? Daqui a pouquinho eu falo. E aí eu falo, minha vida inteira eu lutei para ter essa cadeira e agora eu vou embora? Não vou poder sentar nela? Essa noite, eu falo, vim, né? Então, às vezes é isso. A gente luta para ter uma coisa e depois a gente fica doente e a gente não aproveita aquilo ali. Então, a gente tem que começar a trabalhar o seguinte: podemos fazer um projeto, podemos fazer um plano, podemos adquirir algo, mas não levar aquilo ali como prioridade na nossa vida. Que a gente tem outras coisas a serem feitas, outros compromissos a serem trabalhados, né, desenvolvidos. Ele continua dizendo: Deus colocou a caridade, que é uma virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Porque muitas das vezes a gente vai ajudar e vai começar a falar: o que é essa ostentação? Nossa, eu ajudei fulano estava precisando, e aí eu fiz isso. Aí o que está acontecendo? Está expondo o outro. Tá o quê? Fazendo com que o outro se sinta baixo, se sinta humilhado. Isso não é certo. Então a gente pode ajudar e, como se diz aqui ditado, boca de siri. Deus está vendo. Se depois vai reconhecer o nosso mérito ou não, é eu para com ele. Não é para com aquele que está convivendo junto de mim. Querer, como se diz, né, soar as trombetas e falar para todo mundo o que eu fiz. E aí a verdadeira caridade, ela é o quê? Silenciosa. Ela vai partir aqui do coração, onde a gente não vai expor ninguém. Continua nos dizendo, ele nos alerta. Olha a alerta que Lacordaire veio falar para nós. Que jamais deveis esquecer que tudo que vem de Deus retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, já está dizendo. Então não adianta querer, né? Nem mesmo o vosso pobre corpo que despojado pela morte e como todos os bens materiais. Então não adianta, tudo que aqui nos é concedido, nada nos pertence. Até esse corpo a gente vai ter que deixar um dia. O que é que nós vamos levar conosco? O bem que praticamos, a nossa inteligência, o que nós aprendemos no caminho do bem, o amor que doamos ao outro. Isso aí a gente vai levar. Esse aí ninguém vai tomar da gente. E aí continua dizendo um pedaço aqui. Sois depositários e não proprietários. Então Deus vem, né, faz um empréstimo e ali a gente vai trabalhar com todas essas riquezas, esses bens que ele concedeu. Não é só os bens materiais, a família, o nosso emprego, o nosso trabalho. Até o local onde a gente vive, o país que a gente vive, tudo faz parte de uma programação espiritual. Não estou lá, Regina, você vai reencarnar na Terra, na cidade de Uberlândia, você vai ter como pai fulano e a mãe Beltrana, vai ter os irmãos tal. Com tal idade você vai casar, você vai ter uma filha, você vai trabalhar, vai acontecer isso, 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 isso. Tudo é uma programação. Você vai viver no bairro tal, lá você vai ter... Tudo isso é o quê? É programado antes. Então, nós temos que ver que é o seguinte: Deus vos emprestou, deveis restituir. E se a gente usa isso aqui indevidamente, fala, não, então você usou, então agora eu vou cobrar um jurinho. E como é que será esse juro? Né? Às vezes vai ser sofrido, vai ser doído. Esse empréstimo, aqui ó, Deus vos emprestou, deveis restituir. Este empréstimo é com a condição de que o supérfluo possa ser revertido para aqueles que não tenham necessário. Então, se hoje
Eu estou com o meu guarda-roupa lotado de roupas. Eu olho lá, tem aquele tanto de par de sapato, que às vezes você começa a ver ultimamente, tanto que anda mal feito. Você fica muito tempo, às vezes um pouquinho, você compra o sapato novinho, você vai lá, o solar dele já tá arrancando. Gente, se eu tenho 2 pés, eu vou querer 15, 20, 30 pares de sapato. Então eu estou com o quê? Com supérfluo. Então, para mim desapegar a esse supérfluo e doar para aquele que às vezes está precisando. Não é ir lá pegar uma roupa rasgada, batida e falar, não, eu vou colocar isso aqui para doação. Não, se não serve para mim, não vai servir para o outro irmão. Então, se eu tenho esse supérfluo, um alimento, às vezes eu vou no supermercado, eu compro coisas que, assim, na hora que eu vejo, está lá um fubá com caruncho, um arroz com caruncho, feijão com caruncho. Então, eu tenho que comprar aquilo que eu vou usar naquela semana, no máximo naquele mês. Porque na hora, o tanto que o coração dói, em que você vai ver que tem um arroz lá com caruncho, que você não vai comer. Você vai jogar fora. E lembrar que tem gente passando fome. Que aquele arroz que estava ali poderia matar a fome, não de uma pessoa. E o que eu fiz? Comprei o supérfluo para encher a minha despensa. Então, são reflexões em que a gente começar a desapegar a muitas coisas. Porque fazendo a programação, a gente tem que programar tudo. Não, eu vou usar, se acabar, vamos no mercado e vamos comprar. Não precisa ter aquele tanto de coisa só para ver que está tudo lotado. Não. E hoje em dia também a gente sabe que o custo de vida está muito caro. Está muito difícil, às vezes, você encher uma despensa. O bem que Deus vos confiou excita uma cobiça. Refletir quando apegais a uma fortuna que é perecível e passageira, como vós, e que um dia deverá prestar contas ao Senhor. Nessa prestação de contas é que a coisa vai ficar difícil, porque aí não adianta você querer arrumar desculpas. Ah, mas Deus, Ele sabe de tudo. E nós vamos ter que prestar contas. E um dos fatores que mais vai nos denunciar é a nossa consciência. Porque se a gente esconde daquele que convive conosco, mas perante Deus, qual a desculpa que eu vou arrumar? Ah, mas não tem mais. Então, tudo aqui no mundo, ele é perecível, ele vai acabar, como diz que até o nosso próprio corpo. Hoje em dia, a média de vivência está o quê? 75, tem gente aí 80, 90 anos, né? Então, 94, 98 anos, as pessoas estão vivendo mais. Então, imagina, é passageiro. Perante o tempo, na espiritualidade, é um tempo passageiro. Então, a gente não pode ficar cobiçando as coisas. A inveja é um tipo de sentimento, a cobiça, a inveja, com uma energia muito ruim para quem a possui. Porque ela não vai conseguir evoluir, ela não vai conseguir progredir. Ela vai ficar ali só pensando em querer ter aquilo que o outro tem, e ela não tem condição. E ali ela já vai pegar aquela energia para ela e mandar emitir energia para o outro. E aí é a questão do orar e vigiar para que a gente não consiga, para que essa energia não chegue até nós. Ele ainda nos chama a atenção para que não usais em vosso único proveito daquilo que foi confiado como depositários infiéis e vão nos esquecendo dos nossos deveres. Nós temos deveres, nós temos muitas coisas a serem feitas e aí a gente quer que tudo aquilo ali é meu, eu não vou repartir. Egoísta, né? Somos, não, eu não vou dar nada para ninguém, se quiser, vai trabalhar, eu trabalhei para me comprar, então a pessoa vai e trabalha também. Isso aí a gente tem que trabalhar em nós. Se nós vamos estar trabalhando, tentando verificar, ir para aquela fila de oportunidades da reencarnação no mundo regenerado, a gente tem que começar a mudar algumas coisas em nós. Porque se a gente ficar muito apegado
deixamos o orgulho, o egoísmo tomar conta de nós, vamos voltar para um mundo de provas e expiações de novo. Ah, mas aí eu vou voltar para a Terra? Não, a Terra já vai estar num processo regenerado. Para que mundo que eu vou ser enviada? Eu não vou saber. Né? E muitas das vezes a gente tem que observar o seguinte: o futuro é o mundo que nós estamos preparando hoje para nos recebermos no futuro. Ah, mas como assim? Eu não entendi. Hoje eu estou reencarnada. Amanhã eu vou desencarnar. Vou ficar um determinado tempo no plano espiritual e vou voltar de novo. Se eu voltar e tiver merecimento para vir para a Terra, é o que eu fiz no passado, o que eu preparei para receber eu no futuro. Então a gente tem que cuidar da natureza, a gente tem que cuidar de nós, tem que cuidar da família, tem que cuidar da nossa alma, do nosso espírito. Então nós temos que saber usar os bens materiais que Deus nos concedeu. Nós temos que aí não apenas usar em benefício próprio nosso, e também saber servir-se de algumas coisas em benefício do próximo. Deus me deu a voz. Deus me deu um coração. Eu não preciso, às vezes, ajudar o outro materialmente. Eu posso ajudar com o dom de uma palavra, dando um conselho, fazendo uma oração. Desde que parta aqui do coração. Mas eu não vou cobrar. Eu não vou pegar e fazer um acordo com Deus, uma permuta. Ó, eu vou fazer uma oração para o fulano, mas o senhor me dá um negocinho aí de volta. Porque tem gente que faz isso. Então, que valor tem? Né? E quando for necessário, às vezes, a gente vai sacrificar. E não vai reclamar porque perdeu. Às vezes acontece o seguinte, a gente está ali, um bem nosso é tirado. Vamos colocar aí, né? Acontece um roubo, um bem é tirado, e nós vamos reclamar porque aquilo ali foi tirado. Mas vai existir, às vezes, um processo, o porquê daquilo ali. As explicações estão no futuro. Às vezes eu estou com um corpo saudável hoje, amanhã eu estou enfermo. Eu não consigo a cura. Aí eu vou lamentar e vou reclamar. Por quê? Por que eu fiquei doente? Por que isso aconteceu comigo? Por que não aconteceu com fulano? Que o fulano é ruim, fulano fez isso, fulano faz aquilo. Aí a gente não quer que seja conosco. O fulano pode. Mas se nós estamos aqui como uma família universal, que Deus pede para que a gente ame o próximo, como amamos a nós, por que a gente vai desejar o mal para o próximo? Não é mesmo? Então, a riqueza, para muitos, é uma missão. Para muitos, é uma missão concedida por Deus para que seja administrada em benefício de todos. Você vai nascer milionário, você vai montar uma empresa, você vai contratar diversas pessoas, ali você vai ter um colaborador. Daquele colaborador, quantas pessoas não estão dependendo daquele salário que você ganha? Então, veio com aquela missão de poder o quê? Ah, mas eu trabalho, eu recebo. Mas é uma ajuda, porque se não existisse um emprego, como que eu estaria me mantendo e mantendo a minha família? Então, a gente tem que valorizar. E muitas das vezes, hoje em dia, a gente está vivendo um mundo muito difícil. Principalmente, eu tenho muita preocupação com os jovens, né? Então, você vê hoje, consegue um emprego, ele fica 2 meses, 3 meses, já sai. Ah, não, estou trabalhando demais e estou ganhando pouco. Aí, de repente, de novo, aí fica aquela rotatividade, ninguém está conseguindo mais firmar. Não, eu não vou trabalhar lá, porque lá eu tenho que trabalhar muito. Mas, gente, como? Às vezes, a função exige que você esforce um pouquinho mais. Vamos fazer o quê? Aquilo ali eu tenho que ver que tudo. Eu vou falar mal de uma empresa que eu trabalhei 29 anos, sendo que tudo que eu tenho na minha vida eu tirei de lá? Não falo.
Às vezes existem os gestores que têm algum problema, mas não é a empresa em si. Aí eu vou mandar energias ruins, falar mal de todo mundo. Então a gente tem que saber ser seletivo. Hoje eu tenho uma casa, eu formei, eu tenho um curso superior, eu tenho uma família. De onde eu tirei isso? Eu trabalhei para aquilo ali. Então a gente tem que valorizar tudo isso aí. Somos meros depositários dos bens que Deus nos concede e que Ele retirará quando se sentir conveniente. Quantas vezes a gente verifica quantas riquezas se desfaz do dia para a noite? Às vezes faz um mau empreendimento e a hora que a pessoa vê, ela está falida. Por que será? Porque ali tem um propósito. Tem um propósito atrás dessas situações. Então, muitas heranças, às vezes os pais trabalham, como diz aqui no Evangelho, né? Eu vou trabalhar para o quê? Para deixar um bem, uma herança, para que meu filho não precise trabalhar. E aí, o pai desencarna, o filho está ali, de repente, do dia para a noite, já não tem mais nada. Porque às vezes o compromisso daquele bem material era para com o pai. E se o filho não saber utilizar bem, pode ser que vai acontecer de ser retirado. A gente vê, né? E fala, aqui fala, né? Quando o dinheiro é ganho, se lhe conhece o melhor valor. Que o homem, ele trabalhou, ele suou para ter aquele benefício. E aí, um pai de família, por exemplo, se vai abster de fazer a caridade, às vezes economizando para ajudar um filho, às vezes deixa de comer para poder amontoar fortunas no futuro para um filho. E o filho não vai dar valor àquele dinheiro que o pai fez com sacrifício lá no passado. Então, esse aí porque um pai, às vezes, não quer ver um filho passar fome. Mas tem que saber também não somente juntar o dinheiro, mas também começar a ensinar o filho, falar, eu vou te deixar uma herança, que é uma herança dos bens espirituais, dos valores morais, de se ter uma religião, de se poder confiar em Deus. Podemos deixar as duas coisas. Essa riqueza, sim, é a verdadeira riqueza. É a riqueza dos bens morais. Isso aí, sim. E aí muitas pessoas têm o poder da posse. Eu quero. E esse sentimento, né, isso aí vai levar o homem, às vezes, ser muitas das vezes avarento, mesquinho. Ele não vai querer ajudar ninguém, não é? E é meu, eu comprei, eu adquiri, então se o outro quiser, ele que faça isso. Não, não é assim. A gente tem que ter a caridade em nós. Não é pegar tudo, às vezes, e levar e doar para o outro. Mas é como se diz, um pouquinho que a gente puder ajudar, materialmente, espiritualmente, fazendo uma oração, a gente pode. É o nosso dever. E aí, quando a gente tem uma ilusão, né, que a gente tem essa posse, a gente fica iludido que a gente é dono. Dono até das pessoas que estão ali convivendo conosco. Eu sou dono, a mulher é minha, o marido é meu, o filho é meu, e aí acha que é uma propriedade. E não é. E vai aí começar aquele problema que vai arrastar multidões ao desespero. Vão ter sofrimentos imensos por causa desse apego, por causa dessa posse, por causa desse egoísmo.
E aí o que vai acontecer? Vai começar a escravizar sentimentos. Aquelas pessoas, como diz no Evangelho, os tiranos domésticos, a gente já leu essa lição, a gente já estudou várias vezes, né? Aqui eu mando e sou obedecido. Mas lá fora ele não trata as pessoas como ele trata no lar. Um filho, uma esposa. Lá fora ele trata diferente. Por quê? Porque se ele for tratar do jeito que ele trata, o outro vai revidar com ele, não vai aceitar. E aí isso aqui é escravização, é o quê? É escravização de sentimentos. Vão ficar as pessoas com sentimentos reprimidos. E aquilo ali vai começar a transformar-se em algumas enfermidades. Então, se esses bens são temporários, nós não vamos levar nada que nós adquirimos, como eu disse, do plano terrestre para o plano espiritual, a não ser a questão da nossa intelectualidade, do nosso crescimento moral, das nossas virtudes. Isso a gente leva conosco e ninguém vai tirar da gente. O Evangelho de Lucas, Jesus vem dizer para nós assim: tende cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontra, sua vida não depende dos bens que ele possua. Olha aqui. Então, se eu tenho uma abundância, seja de qualquer coisa que seja, então a minha vida não vai depender dessa abundância, desses bens. Porque se amanhã me for tirado, eu tenho que conseguir me reerguer e viver sem aquele processo. Sem aquilo que eu achava que era muito importante, que era prioridade, que era o valor maior. E aí, no Evangelho de Lucas, Jesus vem contar para nós a parábola do rico insensato, né? Todos conhecem essa parábola? E aí, o que aconteceu? Existia um rico, né? E ele tinha muitas terras. E o objetivo dele era produzir extraordinariamente. Era muito, era só em produzir. Foi chegando uma hora, né? Ele começou a pensar: nossa, eu produzi tanto e eu não tenho onde guardar. Então, o que eu vou fazer então, né? Como que eu vou fazer? Se eu não tenho um lugar, então eu vou fazer o seguinte: eu vou ter que começar a colher a minha plantação. Ah, já sei, disse ele, né? Eu vou aqui, vou demolir, né? Vou pegar aqueles celeiros que eu tenho ali e vou transformar tudo eles, né? Vou construir, vou derrubar aquele ali e vou construir outros maiores. Vou construir vários, muitos, porque ali vai dar para mim guardar tudo que eu plantei, tudo que eu consegui, que eu produzi. E aí, né, eu vou colocar toda a minha colheita ali. Todos os meus bens eu vou depositar ali. E vou dizer à minha alma, né? Minha alma, tens reserva de muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, divirta-se. Isso ele estava pensando. Ele queria viver ali despreocupado, né? Porque ele já tinha trabalhado a vida inteira, ele já tinha tudo que daria para ele viver vários anos. E aí, ele queria o quê? Só ficar usufruindo daqueles bens que ele acumulou. Aí, coitado, né? Aí ele dançou bonito. Por quê? O que aconteceu? Ele achou que ele também tinha o controle do tempo da sua vida. E aí, Deus chega ao mesmo tempo e disse para ele assim: que insensato que és. Esta noite mesmo tomarei-te a alma. Para que servirá o que acumulastes? Não adiantou nada.
Então, naquele dia que ele estava com aquele projeto, com aquele plano de fazer celeiros, Deus veio e recolheu-lhe o espírito. Então, não serviu para nada aquele bem que ele acumulou. Porque ali, se tem filhos, às vezes vai virar brigas, disputas pelos bens que ele deixou, pela riqueza, porque a gente sabe que acontece muitas das vezes, irmãos ficarem de mal de irmãos por causa de herança, porque quer pegar mais do que o outro. E aí, ele naquele momento em que ele estava ali, ele jamais pensou que ele poderia ir embora, né, que a alma poderia ser tirada a qualquer momento. E aí ele disse, né, Lucas continua dizendo assim, é o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio, e que não é rico diante de Deus. Então, aquele que vai acumular riquezas materiais, ele não é rico perante a Deus. Ele não tem aquelas qualidades de que Deus espera. Podemos, né, destacar nessa parábola o quê? A questão que ele teve a ganância, ele teve muito apego. Ele acumulou riquezas, ele não pensou em cuidar de que o tempo dele poderia ser pequeno. Ele achou que a vida dele, às vezes, seria o quê? Eterna. Mas veio-lhe aquela hora, como que esse espírito vai retornar à pátria espiritual? Como que ele retornou? Como que retorna? Revoltado, decepcionado. E muitas das vezes o desapego não desapega e vai ficar como aqui na terra, junto com aquele que construiu. Não desapega nem para partir para a pátria espiritual. Hora nenhuma. A grande lição. Não. E aí a hora que ele falou assim, não, agora eu vou aproveitar, né? Vou viver, Deus vem e faz o convite. Então, às vezes, muitas das vezes a gente está tentando, igual eu falei da cadeira, né? Lutei, na hora que eu vou sentar aqui, Deus fala, não, agora você vai embora e você não vou poder nem sentar um pouquinho. Aí outro usufrui, nossa, a Regina deixou essa cadeira confortável, que coisa mais boa, né? Nossa, que maravilha. E eu lá, meu Deus, né? Tô pegada na minha cadeira, e tô eu aqui junto da cadeira, né? Porque eu não desapego, aí meu espírito não vai ficar lá querendo, né? Eu vou ficar aqui, né? Então, isso é uma coisa assim, né? Às vezes a gente brinca um pouquinho, mas é sério. É muito sério. A prova da riqueza é uma prova muito difícil para quem a recebe. Porque tem que trabalhar muito esse desapego, e a maioria das vezes a pessoa não consegue. Então, por quê? Porque muitas das vezes a pessoa vai estimular a sensualidade, vai querer ter um corpo perfeito, a beleza perfeita, vai querer ter aí o quê? Várias tentações, vai ter muito egoísmo, muito orgulho. Então, é muito difícil a questão dessa provação da riqueza. Ela é bem difícil. E aí, Mateus, já está terminando aqui o estudo. Jesus, através de Mateus 6, versículo 19. Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem as consomem, e onde os ladrões penetram e roubam. Então, quer dizer, se eu estou juntando os bens materiais, as traças vão correr e os ladrões vão roubar. Aí ele vem e fala, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. São esses tesouros espirituais que são importantes. Então, é aproveitar essas oportunidades para quê? Para que a gente desenvolva mais o nosso lado moral e espiritual. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 16, vem falar sobre a verdadeira propriedade. Aí, pergunta assim, que é então o que ele possui?
Nada do que é do uso do corpo, tudo que é do uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que ele traz e leva consigo. Olha, inteligência, conhecimentos e qualidades morais. Isso aí é o verdadeiro tesouro que a gente vai levar. Isso aí nenhuma traça vai correr, nenhum ladrão vai roubar. Porque esse tesouro nós vamos levar conosco. E aí, nós temos que saber cultivar esses bens espirituais. E ninguém vai chegar lá e vai perguntar assim, ó, quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Vão perguntar para nós, que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que ele possuir. Isso será avaliado. E aí continua dizendo aqui nessa lição, os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És ricos dessa qualidade? Seja bem-vindo e vai para um dos lugares na primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobres dela? Vá para um dos últimos, da última fila, onde serás tratado de acordo com os que têm haveres. Então, quando nós deixarmos a terra, Deus dirá às vezes a essas pessoas, já recebestes a tua recompensa. Nossa, que tristeza. E é aquela realidade dura que a gente vai enfrentar ali na hora. Nossa, agora perdi, né, um tempo precioso, dedicando o meu tempo apenas ao material. Então, o que importa não é o que somos. Não, o que importa é o que nós somos, não é o que nós temos. E aí vem aí no capítulo 7, item 13, a missão do homem inteligente na Terra, que é o quê? É promover o próprio progresso com o progresso para o progresso geral. Eu evoluindo, eu melhorando, eu também vou estar contribuindo para muitas coisas. O quê? Para servir do bem comum, para conduzir o bem aos outros, conduzir os outros a Deus, ensinando um bom caminho, ensinando aos nossos filhos a ter uma religião, a fazer uma oração desde pequeninos. Nós temos que aprender a desenvolver a nossa humildade, combater em nós o orgulho, esse egoísmo, essa vaidade que nos impede praticar a caridade. Porque, igual eu disse no começo, o progresso ele é individual, mas ele também é coletivo. Nós vamos evoluir individualmente, mas também vamos evoluir no coletivo, junto com todos. Então, nós fazemos aí, né? E aí, finalizando o nosso estudo, Jesus vem nos recomendar. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 21. Desfazei-vos de todos os vossos bens e siga-me. Ele fez esse convite a um jovem, né? Porque ele queria adquirir o reino dos céus. Aí o que ele falou? Desfaça de todos os seus bens e siga-me. Aí ele preferiu continuar com seus bens. Então, tá aí essa recomendação. E aí nós vamos fechar com a chave de ouro, né? Com a proposta que Sócrates faz para nós. Porque tem uma proposta que Sócrates fez. Ser feliz. Sermos felizes. Às vezes, a gente é feliz com pouco e não com muito. A gente tem condição de ser feliz? Temos condição de ser felizes. Então, que Deus nos abençoe. E aí, a gente tem que aprender a desenvolver em nós, conhecendo a nós mesmos, domando essas más inclinações, sendo felizes, esforçar para ser feliz e também procurar
o outro ser feliz que convive conosco. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja. Que assim seja. Muito obrigada.